Eu trazer a palavra do Senhor ao nosso coração nessa noite. Texto da palavra de Deus que está no Evangelho de Lucas, capítulo 17. E esta mensagem também a gente encontra ela em Mateus, capítulo 24. Eu li aqui em Lucas, porque tem algumas informações que tem em Mateus que não tem em Lucas. Então, eu li em Lucas, né? E agora eu vou fazer a leitura do mesmo assunto, só que no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 24, versículo 37. Tá lá em Lucas 17 e Mateus 24. Eu li Lucas e agora eu vou ler Mateus. É o mesmo, está contando a mesma história, só que tem algumas informações que Mateus traz que Lucas não. E tem umas que Lucas traz que Mateus não. Por isso que é bom a gente ler as duas referências, que aí você pega uma informação mais completa, né? Vou dizer assim. Mateus, capítulo 24, diz assim, versículo 37. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Amém, irmãos? É interessante que a história de Noé, ela é muito contada em desenhos, em filmes. Tem filmes que faz, tem atores que faz filme da história de Noé para zombar. Né? Tem gente que faz para zombar. Já vi gente comentando de filme que faz Noé num barquinho, não sei o quê. É interessante que a própria atitude da pessoa em fazer um filme contando a história de Noé para zombar retrata a mesma atitude do povo na época de Noé. E é interessante que Jesus falou que assim como foi nos dias de Noé, assim será também nos dias da vinda do Filho do Homem. Então, meus irmãos, vamos primeiro, já que Jesus falou que os dias da vinda do Filho do Homem é igualmente os dias do dia de Noé, eu acredito assim que vale a pena a gente pensar um pouquinho como foi no dia de Noé. Porque Jesus falou que os dias que antecedem a sua vinda serão como os dias de Noé. Então vamos lá em Gênesis, ver como foi no dia de Noé. Como foi no dia de Noé? Vamos lá em Gênesis, lá no início mesmo, capítulo 6. Pode ir lá no início de tudo. Gênesis capítulo 6, a gente vai ter aqui uma ideia do que Jesus está falando, como foi nos dias de Noé. E depois a gente volta lá para o texto de Mateus e de Lucas. Então, se Jesus falou dos dias de Noé, vale a importância da gente pensar como foi os dias de Noé. Vamos lá. Gênesis capítulo 6 diz assim, ó. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, olha só, marca o que eu estou falando aqui, ó, o ponto que eu vou dizer para você. Aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, eles nasceram filhas, né? Nasceram filhas. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas
e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Primeiro, essa informação aqui que eu preciso dar para os irmãos, por quê? Principalmente as testemunhas de Jeová, né, chama de TJ, Testemunhas de Jeová, ou algumas pessoas chamam de Russelitas. Chama de Russelita porque quem fundou a Testemunha de Jeová foi o Charles Taze Russell. Então, pelo fato de... pegou o nome, né? Russell. Charles Taze Russell, eles chamam de Russelitas. Mas Testemunha de Jeová. Eles ensinam que nesse versículo 2, que você já deve ter recebido uma revistinha que diz que os anjos tiveram contato com mulheres e desse contato nasceram anjos, nasceram gigantes. Mas, irmãos, obviamente que isso não tem como, tá? Segundo eles, esse aqui, os filhos de Deus, viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Gente, essa aqui é uma questão simples, tá? A procriação, não existe procriação de um ser espiritual com um ser humano. Então, não aconteceu contato, relação de anjo com mulheres e nasceram gigantes. Quando a Bíblia diz que aqui fala de filho, os filhos de Deus e as filhas dos homens, na verdade aqui a Bíblia está falando da descendência de Sete e a descendência de Caim. Por quê? A descendência de Sete foi a descendência temente a Deus, e isso a própria Bíblia mostra isso. Então, a descendência de Sete, depois que Abel morreu, aí nasceu Sete, né? Sete, gente, é o nome da pessoa, tá? Não é sete pessoas, não. Sete é o nome do filho de Adão e Eva. Então, esse homem, Sete, a Bíblia diz que a descendência de Sete foi uma descendência temente a Deus. Tanto é que Noé veio dessa descendência de Sete. Então, o que acontece? A descendência de Sete é a descendência dos filhos de Deus. Os descendentes de Caim são conhecidos como os filhos dos homens. O que aconteceu? A descendência de Sete começou a se misturar com a descendência de Caim. Então, aquela geração dos filhos tementes a Deus começaram a se envolver com pessoas não tementes a Deus. Gente, isso não é verdade no dia de hoje, né? Então, houve essa mistura. E Deus está vendo tudo isso acontecer, né? Versículo 3, lá de Gênesis. Então disse o Senhor, disse Deus, né? Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém, os seus dias serão 120 anos. Gente, aqui, Deus ele está dando uma sentença para o homem. Qual é a sentença? Que o homem não iria viver mais o tempo que vivia antes do dilúvio. Claro que aqui Deus está falando com Noé, ainda não teve o dilúvio. Mas depois do dilúvio, a sentença de Deus para o homem foi que as pessoas viveriam só 100 e poucos anos. Por exemplo, o homem que viveu mais tempo na Terra, todo mundo sabe, né? Matusalém, né? A pessoa até brinca. O cara é a idade de Matusalém. Por quê? Matusalém viveu 969, né? 969 anos. Quase 1000 anos, Matusalém. Noé, 950. Né? Então, até antes do dilúvio, as pessoas viviam muito. Por causa do pecado, Deus deu uma sentença que o homem viveria 120 anos. Tanto é que lá nos Salmos, Deus ainda fala, né? Alguns, pela sua robustez, ele vai viver mais. Mas o que ele vai viver é cansaço, enfado, tá? Mas assim, antes do dilúvio, os homens viviam muito. E vamos lá, continuar aqui no versículo 4. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, aí voltando lá, ó, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade.
os homens de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até ao réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Versículo 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Aleluia. No versículo 9, lá no final do versículo 9, diz assim, ó: Noé andava com Deus. Gente, qual era a característica do mundo da época de Noé? Primeiro, a época de Noé foi um período que o pecado cresceu rapidamente. As pessoas, irmãos, se desviaram de Deus numa rapidez muito grande. Aquela geração, em pouco tempo, já estava completamente distante de Deus. E olha, gente, que é uma geração próxima da geração de quem? De Adão. E já tinha se afastado de Deus. Os homens já começaram a se envolver com mulheres, achando aquela vida boa, tal. O homem se afastando de Deus. Então, qual foi a característica do mundo, as qualificações ou a prática do mundo na época de Noé? Um mundo que se afasta de Deus com muita rapidez. E o que foi que Deus disse para Noé? Noé, eu me arrependo de ter feito o homem. Eu vou destruir o homem. E Deus disse para Noé: você constrói uma arca. Você vai entrar na arca, né? Deus dá a medida da arca. Constrói com 3 andares, que eu vou destruir a terra. Mas, gente, até aquela época não chovia na terra. Você sabe disso? Como que a Bíblia mesmo diz que como que acontecia? A Bíblia diz que Deus mandava um vapor que subia e regava a terra. Não havia chuva. Então, quando Noé falou que Deus ia mandar chuva, o povo falou: esse homem está maluco. Cair chuva de cima para baixo? Ele nunca tinha visto isso, nunca vai acontecer. Porque lá em Gênesis Deus diz, aqui em Gênesis Deus diz que Deus mandava um vapor que regava a terra. E Deus disse para Noé: eu vou destruir a terra, eu vou mandar um dilúvio e a terra vai ser destruída. Todo ser vivente vai ser morto. Constrói uma arca para vocês se salvarem. E é interessante que tem algumas informações que lá em Gênesis Jesus está dando para os discípulos. Lá em Mateus, Jesus está dando uma informação que aqui no livro de Gênesis a gente não tem, porque Noé, aqui em Gênesis, quem escreveu o livro de Gênesis, que foi Moisés, né? Moisés, ele está retratando o roteiro mesmo, o acontecimento do dilúvio. Mas é interessante que lá no livro de Mateus e Lucas, Jesus ele vai falar que as pessoas não se deram conta que Noé entrou na arca. Ou seja, tem até uns filmes que mostram Noé entrando na arca com seus filhos e o povo tudo zombando. Gente, na verdade, a Bíblia diz que eles não perceberam que Noé entrou na arca. Está lá, aí a gente volta lá para Mateus, né? Versículo 39. Mateus capítulo 24, versículo 39 diz assim, ó: e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos.
Por que que eles não perceberam? Porque eles não acreditavam que Deus ia mandar chuva sobre a terra. Então, a Bíblia diz que os animais entraram na arca, Noé entrou na arca, e eles não se deram conta de que Noé e os seus 3 filhos, as suas noras e a sua esposa, entrou na arca. E a porta da arca se fechou e começou a chover. E quando eles foram pedir socorro para Noé, já não tinha mais jeito. Gente, mas tem umas peculiaridades assim, muito interessante, que Jesus traz à tona quando ele fala que assim como foi nos dias de Noé, olha o que Jesus falou. Gente, é interessante, a Bíblia, eu sempre digo para os irmãos, a gente tem que prestar atenção nos detalhes. O versículo 39 que nós acabamos de ler, diz assim, ó: e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também. Não está dizendo que será assim na vinda, está dizendo que será assim a vinda. Faz diferença. Uma coisa é na vinda e outra coisa é a vinda. O que isso quer dizer? Que assim como o povo não se deu conta que a porta da arca tinha se fechado, que Noé já tinha entrado, assim será também a vinda do Filho do Homem. Como? Assim como foi lá no dilúvio, assim como foi com Noé. O povo não vai se dar conta. Quando o povo descobrir, o povo de Deus já foi levado. Porque a Bíblia diz que assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Você quer saber como vai ser a vinda do Filho do Homem? É só ler como foi nos dias de Noé. Como foi para o povo entrar na arca. Gente, a Bíblia diz que as pessoas não se deram conta que Noé e a sua família entrou na arca. Quando eles foram pedir socorro, já era tarde demais. Vamos lá. Sabe o que isso significa? Que hoje a gente prega a palavra, a gente fala de Jesus e as pessoas não se dão conta. Sabe por quê? Porque Jesus falou que assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Ó, versículo 38. Porquanto, bom aí que os irmãos estão acompanhando na Bíblia, isso que é bom. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, o que eles faziam? Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. Meu irmão, vamos lá. A gente tem que entender a palavra de Deus. Aí eu volto de novo a citar, porque eu gosto muito de explicar para os irmãos entenderem. Tem alguns grupos que pegam alguns textos da Bíblia e faz dele uma interpretação sem analisar o contexto, né? Alguém pode pegar esse texto aqui, eu estou dizendo alguém pode porque pega, né? Diz que não pode, você não pode fazer festa não. Não pode comer um bolo na tua casa, porque aqui, ó, o povo aqui estava fazendo festa. Como que João Batista perdeu a cabeça? Foi numa festa, né? Ou seja, não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia diz que o povo, eles estavam focados somente nas coisas dessa vida. Que as pessoas só se preocupavam em quê? Em comer, em beber, em casar, dar-se em casamento, em comprar. O texto lá de Lucas fala algumas coisas que o de Mateus aqui até não fala com relação a essa questão aqui que nós estamos mencionando aqui. Lucas 17. Versículo 26. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem.
Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos, como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Preste atenção que aqui, irmãos, alguém pode pegar coisa assim, minúcias, né? Detalhes. Porque o que acontece? O que Jesus coloca aqui, Jesus está colocando coisas que são coisas práticas do dia. Verdade ou não? Jesus está dizendo o quê? Comiam, bebiam. Gente, comer e beber é pecado? Casar é pecado? Você dá sua filha em casamento é pecado? Não. Comprar, como está escrito aqui, comprar é pecado? Vender é pecado? Plantar é pecado? Edificar é pecado? Obviamente que não. Mas o que Jesus está ensinando para a gente? Que o coração desse povo estava somente nessas coisas. Que essas pessoas não se preocupavam com a vida eterna. Que essas pessoas só valorizavam as coisas passageiras. E o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 15, que se nós esperarmos em Cristo só nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Sabe o que isso ensina para a gente, meu irmão? Que as coisas do dia a dia podem te tirar da presença de Deus. Deu para entender? Que as coisas, porque às vezes as pessoas ficam se preocupando com, às vezes, cuidado, irmão. Mas preste atenção, se você não tiver cuidado, quem te tira da presença de Deus são exatamente as coisas pequenas. É isso, Jesus está ensinando isso para a gente. O que faz a gente se afastar de Deus, o que faz a pessoa afastar de Deus, às vezes não são coisas grandes. Por quê? Quando você sabe que é uma coisa séria, uma coisa absurda, a gente já, fica para aí, tá? Sai de reto. Mas qual é o perigo? Que são coisas do dia a dia que se a gente não tiver cuidado, a gente acaba se afastando da presença de Deus. Esse povo aqui, eles estavam somente ligados, eles só estavam visando, olhando, se interessando pelas coisas desse mundo. Meu irmão, e uma coisa eu vou dizer para você. Quanto mais o tempo passa, mais se aproxima o tempo da volta de Jesus. E quanto mais se aproxima a volta de Jesus, mais o ser humano, a humanidade, vai se afastando e se enfraquecendo, se esfriando das coisas de Deus. O que eu quero dizer para os irmãos? Sabe o que Jesus está dizendo para nós? Que a gente tem que ter cuidado, irmãos, porque senão as coisas simples do dia a dia faz a gente se afastar de Deus. Você pode falar com qualquer pessoa que se afastou da igreja, que não quer ser crente, o que a pessoa que quiser dizer. Vai ver por que ela parou de ir para a igreja. Vai ver por que se afastou. Às vezes são coisas, irmão, do dia a dia, coisas simples. Tem pessoas que ele parou de ser crente simplesmente porque ele parou. Irmão, por quê? Não, foi ficando, fiquei. Ou seja, coisas do dia a dia, acontecimentos do dia a dia, faz as pessoas se enfraquecerem, desanimarem na fé. E Jesus está dizendo que você não pode deixar essas coisas do dia a dia ser obstáculo para você servir a Deus. Sabe por quê? Porque você vai plantar, você vai colher, você vai casar, você vai constituir famílias, você vai fazer o casamento dos seus filhos, mas se o nosso coração não estiver focado em Deus, meu irmão, as coisas do mundo, as coisas do dia a dia, acaba distanciando as pessoas de Deus. E uma coisa que eu vou dizer para os irmãos, eu até falei isso aqui um dia desse, eu não lembro quando, mas eu falei, poucos dias agora, os dias de hoje, se a gente não tiver cuidado, meu irmão, a gente não é crente.
Isso é verdade. Sabe por quê? Hoje as pessoas não têm, vamos colocar aqui, tem os dois lados da moeda. Tem gente que quer muita farra, muita bagunça, muita bebida. Mas não é só isso que distancia as pessoas de Deus nos dias de hoje. Você sabe o que tem feito muitas pessoas distanciar de Deus, meu irmão? Hoje, sabe o que acontece no mundo que a gente vive? As pessoas estão vivendo uma vida distraída. Distraída. As pessoas passam o dia inteiro, pensam em tudo, mas não pensam nas coisas de Deus. Eu disse isso aqui para os irmãos, mas eu sempre tenho que falar. Hoje, o que tem feito as pessoas se afastar de Deus, a tecnologia é uma ferramenta muito útil, mas como a tecnologia tem feito pessoas se afastar de Deus. Como as pessoas, até porque, eu vou dizer para os irmãos, aqui, você pode ter alguém que você assiste na internet, que você gosta, uma pregação, um louvor. Claro que isso pode ajudar a gente, e ajuda. Mas você tem que ter uma igreja para congregar. Você tem que ter um pastor para te discipular, para te ensinar. Você tem que ter uma igreja. Tem pessoas que, até porque, hoje na internet, e o que a tecnologia inventa, o mundo, irmãos, que mais cresce, a indústria que mais cresce, não é a indústria de alimento, é a indústria do entretenimento. As empresas que mais crescem são as empresas que criam jogos. Quem trabalha, né? A gente vê no mercado de trabalho, ele é muito amplo para quem trabalha criando jogos, inventando jogos, jovens que mexem com isso. É um mundo em vasta expansão e crescimento. As empresas chinesas, americanas, japonesas, elas criam aplicativos de entreter. Esses tal de TikTok, Kawaii, esses negócios que as pessoas... Pode até alguém utilizar aquilo ali. Mas lá tem hino, tem pregação, não interessa. Mas no sentido geral, aquilo ali tem servido para tirar a atenção das pessoas, meu irmão. Da palavra, do louvor. As pessoas estão substituindo a Bíblia. Meu irmão, cadê a tua Bíblia? O cara mostra o telefone. Não, mas eu quero saber a tua Bíblia. A tua Bíblia. Não é o telefone não, sabe por quê? Porque o mesmo telefone que tem a Bíblia, você bota no YouTube ou no qualquer coisa que você quiser, falar o português claro, tem uma mulher pelada também. Tem um homossexual. Então isso aqui não é a Bíblia. Isso aqui é um telefone, tem que tomar cuidado com ele. Mas vamos abrir a Bíblia? Não. A Bíblia aqui, para a gente ler, para você meditar na palavra de Deus. Não adianta a gente achar que essas coisinhas... eu estou sendo edificado. As pessoas querem... Tem uns caras na internet que dá aquelas mensaginhas rapidinhas. Não tem? Uns, assim, eu não sei o nome. Aquelas mensagenzinhas pequenininhas. Assim, você bota lá... Tem uns muito famosos. Qual é o nome? Esqueci. Alguns que tem lá uma mensagenzinha de 5 minutos. Aquilo ali é para massagear ego, meu irmão. A mensagem é para... O que faz a gente fortalecer na fé é você sentar. Quando você for ler a Bíblia, não pega a Bíblia para ler vou ler um salmo para ver o que Deus vai falar comigo. Que ler salmo para ver o que Deus vai falar? Deus quer falar contigo? Senta e leia a Bíblia, que Deus vai falar com você. Você lembra antigamente? Tinha a caixinha de promessa. Quem lembra da caixinha de promessa? É uma caixinha que ali eles tiravam um monte de versículo e colocavam ali, e a gente ia lá, tirava, vou ver o que Deus vai falar comigo hoje. Mas aquela caixinha de promessa, eles só tiravam os versículos bons, né? Dizendo assim... só versículo bom. Então tudo que a pessoa tirava só tinha mensagem boa para a pessoa viver. Poxa, Deus está falando isso comigo. Não, meu irmão, que caixinha de promessa?
tem que ler a Bíblia, a palavra de Deus. É ela que nos alimenta. Sabe que é, como isso eu comparo? Como alguém que vai sentar para comer uma comida muito gostosa, mas ele pega e... Você não sente nem o paladar da comida. A palavra de Deus é o alimento para a nossa alma. O que você faz quando você come uma comida muito gostosa? Você quer sentar, você quer degustar, sentir o paladar daquela comida. Assim é a palavra de Deus que é alimento para a nossa alma. Meu irmão, o mundo está sendo distraído das coisas de Deus e as pessoas não estão se dando conta. A gente consegue passar o dia todo mexendo em telefone, vendo piada, palhaçada, bobeira, mas a gente não para ler a palavra de Deus. Tem pessoas que botam no status, coloca um montão de bobeira, palhaçada, perdendo tempo. Irmão, vou evangelizar, botar versículo na internet. Pode até colocar, mas bota lá, meu irmão, lê esse versículo, mas lê a Bíblia, lê a palavra de Deus. Escolhe um livro da Bíblia para tu ler o livro todo, lê a palavra de Deus, porque a intenção do mundo moderno é distrair a humanidade. Sabe por quê? Porque as pessoas distraídas, o inimigo ele vai colocando as suas coisas e as pessoas não vão se dando conta. Como a gente tem visto hoje no meio cristão, pessoas vivendo completamente distraídas e coisas vão entrando dentro do cristianismo e a gente não vai se dando conta que isso são sutilezas do inimigo para que as pessoas se tornem frias, para que as pessoas se tornem vazias. Irmãos, quando eu digo de ser frio, vazio, eu não digo de você estar aí sentado, prestando atenção na palavra. Eu digo vazio de Deus, vazio da presença de Deus, porque as pessoas estão cheias de tanta informação inútil, né? A gente chama de informação inútil. É tanta informação inútil que a mente da pessoa fica vazia. Você fala alguma coisa de Deus, parece estar na lua, não sabe de nada, porque o mundo está tão longe, as pessoas estão se afastando tanto de Deus, que Jesus chamou a atenção que os dias da vinda do Filho do Homem seria como os dias de Noé. Aí alguém diz assim, como pode o dia de hoje ser igual os dias de Noé? No dia de Noé não tinha tecnologia, não tinha internet, não tinha luz, não tinha nada. Mas a intenção do coração do homem era a mesma. As pessoas estavam distraídas quando Noé construiu a arca, ele entrou na arca. Irmãos, o povo estava tão distraído, num ambiente pequeno, num lugar pequeno, uma população pequena, e eles conseguiram. Eles tiveram a capacidade de não ver Noé e a sua família e os animais entrando na arca. Espera aí, se você vê uma fila de animais andando em fileira, sem ninguém mandar, andando um atrás do outro, você devia ficar pelo menos preocupado, né? O que está acontecendo? O cachorro está andando, o cachorro macho, a fêmea, estão indo para o lugar, os animais tudo, irmãos, sem ninguém mandar, não foi Noé que foi atrás de animal. Deus mandou os animais entrarem na arca e os animais foram entrando, mas enquanto os animais entravam, enquanto Noé abastecia a arca, o povo comia, bebia e não se dava conta do que estava acontecendo. Sabe o que estava acontecendo? O que estava acontecendo é que o mundo já estava prestes a acabar e eles não estavam se dando conta. E Jesus falou que assim como foi nos dias de Noé, não adianta, meu irmão, o que Jesus fala é uma sentença. O que Jesus fala, você não precisa preocupar ou procurar concordância. Se alguém falou... O que Jesus falou está na ordem do absoluto. E Jesus falou que assim como foi nos dias de Noé, assim será também nos dias da vinda do Filho do Homem. Jesus falou, então vai ser assim, meu irmão. Não adianta. Então o que vai acontecer? O mundo dos dias de hoje vai ser um mundo distraído. Mas quem estiver esperando Jesus voltar, aleluia, vai entrar na arca
e a nossa arca é Cristo. É Ele que é o nosso Salvador. Por isso, meu irmão, é interessante que Noé representa aquelas pessoas que no mundo corrompido não se corromperam. Sabe o que a vida de Noé representa? Noé representa aquelas pessoas que mesmo as pessoas afastadas de Deus, ela não se afasta de Deus. Sabe o que isso significa também? Que mesmo o mundo vivendo o que for, quando a pessoa é determinada a servir a Deus, nada faz ela afastar de Deus. Porque no mundo de Noé, era um mundo perdido, mas Noé não estava perdido, ele estava visando a presença de Deus. Eu digo para os irmãos, mais do que nunca, irmãos, é tempo de nós estarmos atentos, de nós estarmos alerta. Você tem que ter muito cuidado, às vezes você deixa de ir para a igreja. Por exemplo, às vezes tem pessoa que deixa de vir para o culto, mas se às vezes a pessoa deixar de vir para o culto, dormir. Se dormir, pelo menos dormiu, descansou. Mas às vezes a pessoa descansou o corpo. Mas às vezes a pessoa deixa de vir para a igreja e passa, às vezes, até altas horas vendo coisas em televisão, em telefone, coisas inúteis que vai te enfraquecer na fé. Porém, por que a gente vive um tempo hoje de tanto crente fraco na fé, desanimado? Meu irmão, porque a Bíblia diz que a gente tem que se fortalecer no Senhor e na força do seu poder, né? Efésios capítulo 6, versículo 10, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Onde você vai se fortalecer, meu irmão? É no Senhor. Então é em Deus que você vai se fortalecer, é em Deus que você vai ficar firme, é em Deus que você vai ficar de pé. Então faça as tuas coisas, trabalha, estude, faz as tuas atividades, mas a tua mente não pode estar distante do Senhor. O teu coração não pode estar diante de Deus. Você pode estar trabalhando no meio de um monte de gente ímpia e mesmo assim lá você ser um homem justo e temente a Deus. Você pode estar no meio de um monte de mulheres não temente a Deus e você ser uma pessoa temente a Deus. Meu irmão, a nossa vida deve ser um testemunho daquilo que Deus é na nossa vida. Por isso, por mais que o mundo esteja distante de Deus, que as pessoas estejam tão frias na fé, permaneça firme na presença do Senhor. Não retroceda, não recue. Seja igual a Noé, que Deus olhou do céu e viu, ali tem um homem justo. Aleluia. E que a gente permaneça de pé na presença do Senhor e que a nossa vida seja para dar testemunho da presença de Deus a cada dia. Amém? Então você hoje está vivendo num mundo, né, entregue ao pecado, mas você pode ser fiel. Você pode não pecar, meu irmão. Você pode não se contaminar com o mundo e receber a bênção e a vitória do Senhor. Amém? Deus abençoe os irmãos. Vamos ficar de pés. Nós vamos estar agradecendo a Deus nesta noite por esta oportunidade de estarmos aqui cultuando ao Senhor, louvando ao Senhor. Que Deus abençoe os irmãos, que os irmãos tenham uma semana abençoada, uma semana de bênção, de vitória, que as bênçãos do Senhor estejam sobre a vida dos irmãos, que os irmãos estejam de pé a cada dia, não pare, não desanime, permaneça firme na presença do Senhor. Então, quarta-feira nós estaremos aqui cultuando ao Senhor. Sexta-feira nós estaremos lá em casa, buscando a Deus. Não deixa de estar junto, meu irmão. A gente precisa congregar. A igreja precisa estar unido. É muito difícil hoje, porque às vezes a pessoa dá uma dor no dedinho do pé. Irmão, hoje não dá para ir na igreja não. Por quê? Porque o dedinho do pé está doendo, né? Mas o que eu digo para os irmãos, quando o nosso coração está cheio pela presença de Deus, pode não estar doendo o dedinho, pode estar doendo o pé inteiro. Não, mas eu vou estar no templo para adorar ao Senhor junto com os irmãos. Porque, meu irmão, não existe igreja distante. A igreja é corpo unido e presente adorando ao Senhor. Amém? Então nós vamos estar orando, agradecendo a Deus por esta oportunidade de estarmos aqui nesta noite adorando ao Senhor. Deus abençoe todos os irmãos. Vamos estar agradecendo a Deus. Pai amado, Senhor da glória, Deus eterno e fiel.
Deus maravilhoso e poderoso, eu quero, Senhor, agradecer por esta oportunidade que o Senhor tem nos dado nesta noite. Eu peço a Ti, Senhor, que o Senhor esteja a cada dia sendo a proteção, o livramento, a bênção e a vitória para os Seus filhos. Pai, leva o Teu povo em paz, dê uma semana abençoada para os Seus filhos. Livra, Senhor, de todo mal, de todo perigo, de todo acidente. Guarda o Teu povo, Senhor, dá vitória para a Tua igreja. É o que nós oramos, nós pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos que aguardam a vinda do nosso Senhor Jesus. Você pode dizer amém? A vitória é nossa. Deus abençoe os irmãos, vão todos em paz. Tenha uma noite abençoada, não saia sem cumprimentar o irmão que está do teu lado, em nome de Jesus.